Muito boa noite, está no ar pela TV Pantanal, o programa Opinião. Hoje, a gente, nesta quinta-feira, hoje dia 26 de maio de 2022, o Opinião, entrevista aqui a Ingrid Farina, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de Mato Grosso. Ela já esteve aqui recentemente, não tão recentemente, foi num momento em que a tal da pandemia estava muito forte, não é? E agora a gente vai falar sobre essa pandemia, como é que está nesse instante e principalmente o trabalho do fisioterapeuta, isso que ficou aí, como é que está sendo, porque as pessoas pensam, mas deu uma reduzida, o trabalho por si só já, não, tem o pós agora, que agora tem muita gente que trabalha realmente, e aí o fisioterapeuta tem esse trabalho, tem essa missão, e a gente vai esmiuçar esses assuntos aqui com a Ingrid Farina, que está aqui com a gente mais uma vez. Lorenberg, e aí, meu caro, tudo bem? Como vão as coisas? Como vai? Vai bem? Tá tudo ótimo, tudo ótimo. Aqui ainda melhor ainda. Aqui que você fala aí ou... Aqui no programa. Ah, pensei que era na sua cadeira, porque eu pensei que era... Não, eu sou egoísta, mas nem tanto. Olha, obrigado a você que acompanha o programa Opinião. Olha, a Opinião está 2 anos no ar, você sabe que teve uma pandemia, altos e baixos, tranca aqui, fecha colar, passaporte. A gente não exigiu passaporte aqui, acredita não? Para dar entrevista aqui não tem que ter passaporte. Pelo menos não teve, né? E não vai ter também, se Deus quiser. E a gente está aqui com 2 anos no ar, já fizemos aí em abril, 2 anos, graças a você que acompanha o programa Opinião, sempre ao vivo, noite a noite aqui. Não é? Obrigado pelo carinho, você que acompanha também pela internet, pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Ingrid Farina, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, muito bom recebê-la aqui, não é? Obrigado por ter aceito o nosso convite. No sábado próximo, também conhecido como depois de amanhã, vai acontecer um grande encontro, um encontro muito importante para vocês aí, que é o encontro de saúde da mulher do CREFITO 9, que é o Conselho Regional aí de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Mato Grosso. Qual será o conteúdo deste encontro? Boa noite. Legal, boa noite, Paulo, obrigada pelo convite, né? Sempre muito bom estar aqui com vocês, parabenizar aí pelos 2 anos. Obrigado. Firmes, guerreiros aí, né? 2 anos no ar não é fácil, né? Nessas circunstâncias todas aí que nós vivemos. Boa noite, professor Lorenberg também. Agradecer. Então, Paulo, nós temos, esse final de semana, a gente vai fazer o 3º encontro de saúde da mulher. Nós também, durante a pandemia, não paramos, né? O Conselho, ele, junto com seus profissionais que foram aí para a frente de batalha, para o fronte, né? Nós continuamos bastante ativos, né? Talvez trabalhamos muito mais do que durante o período de pandemia. Então, nós estamos agora no 3º encontro de saúde da mulher, que é fisioterapia na saúde da mulher. E a temática desse encontro é muito especial porque a gente vem já numa campanha junto com a Abrafisme, né, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher. A Abrafisme lançou ano passado uma campanha chamada por mais fisioterapeutas nas salas de parto, nas maternidades, né? E aí chamou atenção para essa temática, né? Aqui em Mato Grosso, por exemplo, nós temos pouquíssimos serviços que oferecem isso para as gestantes. Né, o acompanhamento dessa mulher no pré-parto e o acompanhamento pelo fisioterapeuta durante o momento do parto, nas salas de parto, nas maternidades. Você fala do parto natural. Parto natural, parto cirúrgico. A gente nem fala natural, né? A gente fala o parto, fala normal, né? O parto natural e o parto cirúrgico, né? O parto que a mulher pode ter, né? Que ela tem condição física e funcional de ter. Então, nesse sábado a gente vai discutir justamente as diretrizes, né? O que de fato o fisioterapeuta faz dentro da sala de parto que o obstetra não faz, que a enfermeira obstétrica não faz, que a doula não faz. Né? A gente está definindo essa atuação totalmente baseada em evidências científicas, né, para que a atuação desse profissional seja realmente com segurança, né, especialmente para a saúde do bebê, para a saúde da mãe.
né? E tem sido uma experiência fantástica. Então, essa campanha, ano passado, lançada pela associação, nós começamos a trabalhar essa temática aqui. Nós já temos alguns profissionais que já vêm atuando com sucesso em algumas maternidades aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá especificamente, né? E tem tido resultados muito interessantes, né? O tempo de parto, né? O fisioterapeuta é um profissional que trabalha com biomecânica. Então, o parto natural, principalmente, e o parto cesáreo não tanto, mas o parto natural ele depende necessariamente da gravidade, da biomecânica dessa mulher, do preparo. O que é a biomecânica da mulher na hora de ter o neném ali, tá ali na hora, chegando a hora H ali? Da expulsão, né? Que a gente diz, da expulsão. O que é a biomecânica para o parto, né? É toda a movimentação da pelve e dos músculos que envolvem a pelve. Aí tu falou de massagens, o que? Então, que é? O que o fisioterapeuta faz efetivamente? Ele prepara a mulher antes, né, do parto para que ela seja ativa nesse momento do parto. Né? Você vê que é uma concepção bastante diferente do que a gente tinha sobre parto, né? Até a palavra paciente, né? O paciente, ele é passivo. Então, a fisioterapia, ela devolve não só a autonomia, mas a participação ativa da mulher no parir, no processo de parto. Mas, para isso, eu preciso ter uma preparação muscular e funcional, né? Ideal, né? Que ela tenha realmente condições de fazer. Precisa de um treino muscular. Né? Eu preciso de uma preparação, é um treino muscular mesmo. Então, eu tenho a pelve, que é um arcabouço ósseo que protege todos os órgãos internos ali da mulher e do homem. Né? Eu tenho bexiga, eu tenho útero, eu tenho uretra, né? Enfim, ovários. Né? Eu tenho uma série de órgãos que estão protegidos ali. Né? Ela tem um movimento natural. Né? Ela movimenta essas estruturas e tem toda uma musculatura assoalho pélvico, que a gente diz, que precisa estar preparado para que tudo isso aconteça, né? Esse relaxamento aconteça, essa movimentação de pelve aconteça. Então, hoje, por exemplo, parto natural, ele não é mais paradinho lá, que a mulher fica deitada, numa posição antigravitacional. Hoje a mulher, ela se movimenta dentro da sala de parto, ela anda, ela faz exercícios, ela faz todo um trabalho de mobilidade da pelve. Isso é bom para a hora? Muito bom. Isso acelera o parto. Então a gente tem um tempo, diminui o tempo, né, que esse procedimento levaria dentro né, do serviço. E é muito mais saudável para a mulher e para a criança. Né? A recuperação da mulher é muito melhor. E muitas vezes, ela não, utilizando bem a gravidade, a biomecânica, eu não preciso da episiotomia, por exemplo, né, que é o corte, né, na musculatura do períneo para facilitar a saída do bebê. Né? Você veja que o parto cesáreo, que também é uma cirurgia, por mais que seja né, necessário, quando você tem ali muitos cortes, você tem uma série de processos ali de fibroses, né, de cicatrização. Então, isso posteriormente acaba impedindo a funcionalidade dessas estruturas todas, né? Restringe movimentação de útero e tudo mais. Tá. A gente agarrou na conversa, eu perguntei sobre o encontro, então é isso. Com o encontro, isso você tem uma noção do que será esse terceiro encontro da mulher, de saúde da mulher, que vai acontecer a partir no próximo sábado, né, que é o terceiro encontro de saúde da mulher, nesse próximo sábado, na sede do Conselho. Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença da senhora e eu, particularmente, já estou ganhando. Até porque eu tenho 4 ou 5 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. E o primeiro deles é exatamente sobre a terapia ocupacional e a fisioterapia. Quando esses dois profissionais se encontram para realizar um único trabalho. E é correto eu afirmar que terapia ocupacional trabalha muito mais o aspecto emocional e a fisioterapia fica presa tão somente baseado apenas na lesão. Na parte física propriamente. Né? É isso mesmo ou não? Ou tem outras coisas por trás de cada uma dessas profissões? Tem. Obrigada pela pergunta. Realmente, assim, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né?
confundir um pouquinho as duas profissões. O ser humano, ele é uma complexidade, né? Então, assim, nós temos, né, um só profissional, ele não dá conta de todas essas necessidades, né, da pessoa, né, funcionais, clínicas, mentais, sociais, né? Então, essas duas profissões, a fisioterapia e a terapia ocupacional, elas são muito complementares. Elas não precisam trabalhar necessariamente juntas, mas a complementação dessas duas intervenções na pessoa é muito benéfica. E é isso muito que você colocou, né? O olhar de cada um, o objeto de trabalho de cada um. É importante que isso seja claro, né? Cada profissional na área de saúde tem o seu objeto de trabalho. Até do ponto de vista legal, né? Precisa ser separado. Então, assim, o terapeuta ocupacional, o que ele olha, né? Ele olha o cognitivo do paciente, ele olha naquela disfunção física, né? Ele olha e avalia o que aquela pessoa consegue fazer, qual é o nível de independência funcional dela, né? E como é que ele pode trabalhar isso para tornar com que aquele movimento seja útil para o dia dele, para as atividades de vida diária dele, para escovar os dentes, para se alimentar, para amarrar o cadarço do tênis, sabe? Não é simplesmente restaurar um movimento, mas é restaurar um movimento para uma função específica. Essa é a função do terapeuta ocupacional. Então, se eu tenho uma lesão de ombro, por exemplo, a visão do fisioterapeuta é o quê? É entender por que houve essa lesão, qual foi o desequilíbrio, desarranjo muscular, ou ósseo, enfim, um trauma, né? O que levou a esse desequilíbrio e buscar esses ajustes, né? Trabalhar de novo funcionalidade e tal, para que aquela pessoa faça o que ela quiser. A visão do terapeuta ocupacional é diferente. Ele tenta reabilitar, né, voltar aquele movimento para funções específicas, né, para que ele consiga fechar o botão da sua camisa, para que ele tenha independência funcional, que ele dependa cada vez menos daquela pessoa. Então, ele tem formas de fazer, né? Por isso que eles trabalham com muita atividade, né? Por isso que a gente chama de terapia ocupacional. Porque muitas vezes ele coloca o paciente para fazer uma determinada atividade que a gente acha que aquilo ali é uma arte-terapia, que aquilo está pintando e tal. Mas, na verdade, ele está trabalhando destreza, coordenação motora, habilidades específicas, né? Para o dia a dia, para a atividade de vida diária daquele paciente. Qual é o cenário, voltando a falar do parto? Aliás, eu não nasci, eu nasci de parteira. Parteira. Você me lembrou uma coisa boa aqui, viu, Paulo? Eu nasci de parteira. O Lorenberg também em casa, parteira. Nasceu na casa dele e foi parteira também. A minha também foi parteira. Eu lembro, outro dia eu falei aqui o nome do lugar que eu nasci e lembrei o nome da dona Cotinha, que foi minha parteira, que nem sei se está viva ainda, lá em Barra do Garça. Mas muita gente está só de parteira, né? E aí, mas também tem aí, que você comentar sobre isso. Então, muito respeito a essas profissionais, né? Não, a gente teve uma notícia muito boa esse ano, lá de Cáceres, né? A prefeita, né, Eliane, aprovou esse ano, sancionou uma lei, né, que instituiu um plano municipal, né, de humanização do parto em Cáceres, né? Então, ela virou uma lei municipal, até trouxe aqui a Lei 3.022, né, agora de 10 de janeiro de 2022, e o nome da lei é justamente de uma parteira chamada Margarida, né? Então, ela foi batizada com esse nome. E a lei, então assim, é o primeiro município em Mato Grosso que institui um plano de humanização do parto, né, que dá atenção para essa questão, né, da mulher ser mais coadjuvante desse momento, né, da mulher participar das decisões, se ela tem condições, qual é a condição, qual é o parto que ela tem condição para fazer, né, e promover de novo essa questão da valorização do parto natural que ficou, né, muito esquecido, né. Então, na lei municipal, nós tivemos uma audiência pública lá, a nossa Câmara Técnica de Fisioterapia na Saúde da Mulher participou ativamente, defenderam muitas questões, especialmente com relação à analgesia durante o parto, a analgesia não farmacológica que o fisioterapeuta faz, né? Então, uma das vantagens do fisioterapeuta estar na sala de parto é justamente as nossas possibilidades, né, terapêuticas, enfim, equipamentos e intervenções para fazer analgesia não precisando de medicamentos. Então, isso é uma redução de custo fantástica,
né, o fato da paciente estar ali de forma mais natural, né, ativa nesse processo. Né? Só que aí você está falando do parto que ocorre nas maternidades e hospitais, né? É difícil você imaginar ter o acesso a um fisioterapeuta quando se tem um parto em casa, por exemplo, né? Até você chamar o cara e não... É uma outra logística, é uma outra situação. É uma outra logística. Né? A gente tem trabalhado muito nessa questão, né? E aí que eu perdi o fio da meada, me desculpe até te interromper, mas só para complementar aqui o meu raciocínio, como é que está isso hoje, considerando aí o trabalho importantíssimo que a senhora colocou aqui, que é do fisioterapeuta, mas ele não está, o profissional não está obrigatoriamente presente em todas as unidades de saúde, de hospitais, maternidades, por exemplo, né? Em termos de legislação, tem algum trabalho sendo desenvolvido para que isso seja implementado no âmbito dos municípios ou até mesmo do Estado? Tem. Como eu falei, essa campanha do ano passado, da Abrafisme, né, foi nos encaminhado um projeto de lei, uma minuta de projeto de lei para que a gente adequasse para a nossa realidade. Então, nós temos esse projeto e estamos buscando apoio, né, do Legislativo Municipal para fazer essa implantação. Por quê? Pensando na mulher que não tem acesso ao serviço de fisioterapia, como você falou, né? Olha, está em casa ou depende do SUS, né? Essa mulher não tem acesso. Ela tem direito, mas ela não tem acesso. Então, assim, recentemente agora o presidente da República sancionou a lei que inseriu o fisioterapeuta nas equipes da Estratégia de Saúde da Família, que é a porta de entrada do Sistema Público de Saúde. Então, por ali a gente entende que é uma grande oportunidade, né, para o fisioterapeuta já acompanhar essa mulher, essa gestante lá na comunidade, lá onde ela vive, mora, né, fazer a preparação e estar com ela no momento do parto. Né? Essa é a grande chance que nós temos. Então, assim, a gente já tem uma legislação a nível nacional. Estadual, nós temos agora Cáceres como o primeiro município que reconhece, né, a importância, ela coloca, inclusive, do direito da mulher de ser acompanhada pelo fisioterapeuta durante o parto, né? E a gente vai buscar agora trabalhar essa sensibilização dos nossos gestores, né? Nós temos uma série de portarias de incentivo para o município para que ele possa inserir o fisioterapeuta nesse contexto. Então, a gente teria, assim, maternidades muito mais, fazendo partos com menor tempo, né, custo muito menor, né? Então, tempo assim, otimizado, uma né? Assistência à mulher muito mais realmente humanizada, né? Como a política coloca, né? A política de humanização do parto natural e dos partos, enfim, cesárea também, cirúrgico, aquilo que a mulher pode ter, né? Então, olha, a gente vai continuar esse bate-papo aqui com a Ingrid Farina, do CREFITO 9, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Mato Grosso. Após o intervalo comercial, tem alguma pergunta? 99932-2529, interaja com a gente aqui. Opinião dá um tempinho só e volta já já. A gente retoma aqui a entrevista nesta noite com a Ingrid Farina, que é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia. Antes de seguirmos com a entrevista, vamos aos destaques do Gazeta Digital, pelo www.gazetadigital.com.br. O vice-prefeito de Cuiabá, o José Roberto Estopa, do Partido Verde, recuou de sua pré-candidatura ao governo do estado pelo Federação Partidária, que é formado aí pelo PT, PCdoB e PV. A desistência foi confirmada nesta quinta-feira, dia 26, após um racha interno dentro do grupo pró-Lula. Lideranças do PV devem se reunir durante a noite desta quinta-feira para indicar um nome substituto ao de Estopa aos partidos aí que integram essa frente aí, essa federação, não é? De acordo com o gestor, seria impossível manter o projeto político ao lado de companheiros que, segundo ele, agem de forma covarde. As críticas seriam direcionadas ao núcleo liderado pelo deputado Lúdio Cabral, do PT, que fez apontamentos aí ao gestor e também ao Partido Verde. Abre aspas. O PT é igual ao VLT. A gente
sabe onde está, mas não sabe onde vai. Desse jeito, fica complicado uma candidatura se você é criticado por companheiros onde tem um fórum para discutir, eles não vão e depois, covardemente, é impossível ser parceiro desse tipo de gente. Fecha aspas, disparou aí o estopro. Ocorre que nesta quarta, dia 25, lideranças do PT se reuniram na Assembleia Legislativa de Mato Grosso para apresentar os nomes que seriam indicados como pré-candidatos ao governo pelo partido. Tá aí. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Mauro Campbell, negou o pedido de efeito suspensivo da direção nacional do MDB para favorecer o deputado federal Carlos Bezerra, que foi cassado por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE, por irregularidades na campanha de 2018, através de um gabinete paralelo para ocultar gastos de campanha. Em sua decisão, Campbell alegou que o efeito suspensivo já é automático até que a Corte Superior Eleitoral analise o mérito do recurso. Abre aspas aí. Ao candidato é garantido concorrer ao pleito na condição de subjúdice, mesmo nos casos em que o pedido de registro de candidatura tiver sido negado, fecha aspas, afirmou o ministro. Abre aspas de novo, hein? Ante o exposto, nada há a deferir em relação à tutela de urgência pleiteada. Por fim, eu mantenho o sigilo imposto ao documento de ID 1575474, fecha aspas. Finaliza aí a decisão desta quarta-feira. E uma última notícia aí também, por 15 votos a 9, os vereadores de Cuiabá negaram o pedido de abertura de uma comissão processante para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro do MDB por suposto esquema de fura-fila durante a vacinação da Covid-19 em Cuiabá, beneficiando 47 pessoas. O pedido de abertura partiu do vereador Marcos Pacola, do Republicanos, que teve que se licenciar para fazer a defesa do pedido. Em seu lugar, assumiu Felipe Corrêa. Em sua justificativa, Pacola antecipou que a comissão seria rejeitada pelo fato do prefeito ter maioria no legislativo. Porém, ele lembrou que as provas são graves e que Emanuel incorreu em improbidade administrativa. Já o líder do governo, Adevair Cabral, do PTB, defendeu então a não instauração das investigações. Alegou que não se sabe se os pedidos para a inclusão de nomes na fila de vacina foram concretizados. Aí tem os votos, a favor, o Felipe Corrêa, o Demilson Nogueira, o Felipe Corrêa, o Demilson Nogueira, a Michele Alencar, o Diego Guimarães, também a Edna Sampaio, o pastor Jefferson, também teve o nome aí do sargento Joelson, o Dilemário Alencar e também Eduardo Guimarães. Já os que votaram contra foram o Chico 2000, o Dr. Luiz Fernando, Macrian Santos, o Robertinho Fernandes, Cássio Coelho, Ricardo Saad, o vovô, que é o Didimo Vovô, o Rodrigo Arruda de Sá, também o Wilson Quero-Quero, o Lilo Pinheiro, o Zidial Coutinho, Cezinha Nascimento, Paulo Henrique, o Sargento Vidal e ainda, claro, o que eu citei aqui, o Adevair Cabral. Tá aí, no www.gazetadigital.com.br, certamente vai estar estampado amanhã também no jornal A Gazeta, que nessa semana completou 32 anos
aí na liderança do jornalismo, jornal impresso no estado de Mato Grosso. Lorenberg, essa história toda aí, vamos dar uma pinceladinha rápida para a gente seguir com nossa reportagem, nossa entrevista aqui. O primeiro caso aqui do Carlos Gomes Bezerra. Que situação que é essa? Vai dar? Você acha que está no finalzinho do mandato dele? Estão falando de 2018, bicho. Será que vai dar alguma coisa isso aí? Eu não boto fé de jeito nenhum. Duas observações muito rapidamente. A primeira delas é de que dificilmente ele vai ficar fora do jogo e da disputa política por uma vaga ou para manter a sua vaga na Câmara Federal. A segunda questão que eu venho sempre batendo, o setor da justiça eleitoral é o mais disciplinado, é o mais organizado de todo o conjunto do judiciário. No ano eleitoral, começa o ano eleitoral com uma resolução baixada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Porém, depois da divulgação dos nomes, aí que começam os problemas. Veja o caso do Carlos Bezerra. Isso foi em outubro de 2018, até agora. Vai terminar o mandato e ainda não se tem uma solução e uma resposta concluída a respeito disso. Aí, esse é o problema seríssimo. Lembra da questão da ata, lá da chapa do Senado do José Medeiros com o Pedro Táxi? Até hoje não se tem uma resposta devida a respeito. O mandato já acabou faz tempo. Então a Justiça Eleitoral, meu caro, me desculpa, ela pode ser bem organizada, estruturada e tudo mais, mas no Brasil, aí está a prova que ela não funciona. Não, mas é só depois, Paulo. Veja, o ano político eleitoral funciona rigorosamente bem e correto. O problema é que não há critérios, que não há um planejamento de ações para julgar. Veja, por exemplo, os pedidos de cassação da chapa das candidaturas Jair Bolsonaro e do Haddad. Até hoje não foi julgado. Falta celeridade, né? E o segundo assunto aqui, Lorenberg, para pincelar mais rápido ainda do que a primeira pincelada, que você exagerou na pincelada, ainda me emendei aqui, né? Desculpa, então. A questão dessa vez passa. Da Câmara Municipal estão insistindo aí, se bem que furar fila é coisa de deixar qualquer um, não vou falar palavrão, mas... Indignado. Indignado, essa palavra que eu ia falar mesmo. E aí, o que você acha de que vai dar isso? Verdade. Não deu nada, na verdade, né? Mas é mais um... Furar fila deixa qualquer um indignado, porém tem um problema. Eu li a documentação que eu li, as coisas que eu li, não há uma prova cabível para julgar e processar o prefeito da cidade. É isso aí. Ingrid Farina, se não fosse o fisioterapeuta, e no âmbito nacional e mundial, e aí vamos puxar para cá também, né? Aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, nós teríamos um número muito mais triste do que nós tivemos aqui. E ele não estava em todas as UTIs, tinha profissional para isso tudo. Eu queria que você fizesse uma análise. Eu tenho comigo essa opinião, que o trabalho do fisioterapeuta nesse processo de Covid aí foi fundamental, especialmente para a recuperação. Foi. Foi uma loucura, né? Foi um cenário de guerra, né, que a gente viu aí, né? E assim, como você falou, nós não tínhamos profissionais para estar dentro da UTI, né? Para fazer o manejo, né? E nem não tínhamos lá dentro e nem profissionais totalmente capacitados para o que a gente estava enfrentando, né? Que era um volume muito grande, né? De problemas, né, respiratórios e pessoas assim que internavam e no final da tarde acabavam, né, tendo um desfecho bem ruim. Então assim, os hospitais aqui da capital tiveram bastante problema e muito mais acentuadamente os hospitais do interior, os hospitais regionais, os hospitais pequenos, privados, públicos, todos tiveram muito problema. Então nós fizemos um recrutamento, né, desde o Ministério da Saúde até aqui no estado, recrutamos mesmo profissionais que estavam nos centros de reabilitação, que estavam em unidades básicas, em clínicas, enfim, fazendo qualquer outra coisa, eles foram recrutados para estar dentro das UTIs. Então, para vocês terem uma ideia, o pronto-socorro municipal, que foi referência, né, aqui para o município, né, na rede pública, nós estávamos com 95 leitos de UTI. Então, assim, hoje, né, esse número agora, acho que nós estamos com 30 leitos, só enfermaria,
né, já reduziu, já não tem mais, não estão mais lotados, a capacidade já está em 50%, né, nem todos que estão ali estão entubados, porque ainda tem, né, uma cepinha circulando e a gente já voltou à média, né, aquela média que, olha, estabilizou, voltamos à média. Mas realmente esses profissionais, eles foram à frente, né, para atuarem na linha de frente mesmo, fazendo manejo. Houve baixa no quadro de fisioterapeutas no estado? Tivemos. Nós tivemos 5 óbitos. Meu Deus. 5 fisioterapeutas, né, que realmente adoeceram. E aquela história, né, assim, casa de ferreiro, espeta de pau, né, já estavam com sintomas, já estavam assim bastante avançados, precisavam de atendimento um pouco mais específico, né, e protelaram bastante. A maioria dos casos, né, que a gente que chegou, né, ao nosso conhecimento, assim, de profissionais, porque eles sabem, né, que o manejo não é fácil da Covid. Né? É uma reação inflamatória muito grande, né? Então, mas assim, o que trouxe de positivo, se é que houve alguma coisa positiva em tudo isso, né? A sociedade passou a conhecer o trabalho do fisioterapeuta, né? Entender, reconhecer, houve assim a valorização da sociedade em cima do trabalho desse profissional. Né, assim, a gente passou a entender o que ele faz lá, como é que é gerenciar um equipamento, né, um ventilador mecânico, como é que a gente faz o manejo desse paciente, né? E os colegas também, os hospitais, os serviços passaram a ver esse profissional de uma maneira diferente. Então, acho que isso foi um ganho para a profissão e deu à luz também a muitas fragilidades que nós tínhamos e que a gente está buscando agora recuperar para que não haja uma outra pandemia. Né? Olha, sobre isso, eu vou dizer algo aqui, que é uma informação que eu tenho, que me chegou ontem, eu não vou dizer a fonte porque a pessoa não me autorizou a dizer. Eu tive, Lorenberg, conversando com uma pessoa da gestão da saúde municipal, da capital do estado, também conhecido como Cuiabá, que me disse o seguinte: Paulo, só na Secretaria de Saúde, nos últimos 2 dias, nós notificamos 10 casos de Covid. 10, e essa pessoa que estava me falando, e eu estou acamado em casa e posso ser a 11ª pessoa, porque eu vou fazer o teste amanhã, no caso hoje. Hoje eu não falei com ela. Com essa pessoa. Da Secretaria? Dentro da Secretaria de Saúde. Seria uma nova variante, com efeito menor, não é tão drástico, mas isso que a Ingrid falou aqui é pura verdade, está aí ainda, né? Duvida quem é louco de duvidar que ela pode ressurgir no cenário aí. Lorenberg, por favor. Presidente, tem um outro assunto que eu gostaria muito de ouvi-la. A senhora falou agora há pouco sobre as UTIs e no bloco anterior a senhora falou da legislação. Eu tenho um projeto de lei 718 de 2019, que é do deputado estadual Paulo Araújo, que foi votado pela Assembleia no dia 30 de setembro de 2020, aprovado pela Assembleia Legislativa, e o governador do estado, Mauro Mendes, vetou o projeto. E a Assembleia Legislativa, ainda bem, derrubou o veto do projeto. E o projeto, que agora é lei, regulamenta a permanência por 24 horas do profissional da fisioterapia nas UTIs. A senhora, qual é a avaliação que a senhora faz da importância dessa lei? O Paulo Araújo é um funcionário de carreira da Secretaria de Saúde, embora não seja médico, nem enfermeiro, nem fisioterapeuta, mas é de carreira da Secretaria de Saúde. Qual é a avaliação que a senhora faz deste projeto e da lei, da importância dessa mesma lei? Fantástico. A Lei 11.223 foi publicada dia 9 de outubro do ano passado. Foi um salto. Né? Você vê, no Brasil hoje nós temos só 2 estados que têm uma lei estadual que garante essa assistência por 24 horas nas UTIs, Piauí e Mato Grosso. Então a gente está aí anos-luz, tem estados aí buscando, lutando por isso e com bastante dificuldade. E nós tínhamos entrado com esse projeto de lei em 2019, né? Ele foi a pedido do Conselho.
E foi assim, até difícil fazer o convencimento do deputado Paulo, porque ele queria entender qual era essa relação, se realmente fazia diferença 12 horas de intervenção, 18 horas. A gente tem uma RDC, uma resolução colegiada da Anvisa, que colocava pelo menos 18 horas, né, dessa assistência fisioterapêutica. E a gente traz a proposta, então, das 24 horas, e baseado em estudos, né, de comparativos mesmo, né, do tempo de permanência muito menor do paciente dentro da UTI, né, de estudos, né, de acompanhamento mesmo de pacientes assim, em vários centros, grandes centros como São Paulo e tal. E ele embarcou nessa, acreditou, nós conseguimos fazer a defesa e entra a Covid. Então, os próprios deputados sentiram na pele, né, o que é precisar de assistência fisioterapêutica, precisar de oxigenoterapia. Alguns foram para a UTI, alguns precisaram de ventilação mecânica, outros tiveram esse acompanhamento em casa, né, domiciliar. Então, eles puderam perceber a importância dessa assistência, né? O paciente grave, ele é grave, não importa se é meia-noite, 2 da manhã, a doença não tem horário, você não dorme na UTI. Ou você está sedado ou você está realmente passando mal. Então, essa ideia de que à noite, o período da noite, o paciente não precisa, para o paciente grave, né, no caso, Covid e essas afecções mais graves. Diferente de um paciente cirúrgico, um pós-operatório, né, que ele não tem nenhuma doença de base, no dia seguinte ele vai ter alta, vai passar só uma noite na UTI, então, ok, ele pode descansar. Então, assim, foi um grande salto a aprovação dessa lei. Nós demos um tempo para os serviços se adequarem e nós iniciamos, daí no início desse ano, a fiscalização desses serviços, porque essa é a função do Conselho, né? A gente fiscaliza visando defender ali a qualidade da assistência para o cidadão, para o usuário. E aí começamos com fiscalizações noturnas. Então, 2, 3 da manhã, o fiscal está indo nessas unidades para realmente vistoriar. Olha, realmente está tendo assistência aqui, agora é uma lei. Né? E a gente espera, né, que os hospitais cumpram essa lei. Né? Tomara mesmo, né? Tomara. Olha só, a gente dá mais um tempo para mais um intervalo comercial e já nós retornaremos com o programa Opinião de hoje com Ingrid Farina, do CREFITO 9, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui do estado de Mato Grosso. Não sai daí, é um instante só. Nós estamos apresentando aqui o programa Opinião, o último bloco do Opinião com Ingrid Farina, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, aqui do estado de Mato Grosso. Quantos profissionais há hoje trabalhando? Aí eu estou falando quantos profissionais, quantos fisioterapeutas há hoje? Tanto, né, os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais. Sim. Hoje nós temos em torno de 4.600 fisioterapeutas, né, registrados, atuantes aqui em Mato Grosso, e em torno de 100 terapeutas ocupacionais. Né? Nós temos realmente uma desproporção bastante grande, né, entre as duas. E a distribuição disso no estado, como é que está? Você falou de Cáceres, é um município que tem essa preocupação, a gestão, pelo menos, percebe isso, né, a importância que tem. Tem outros municípios que também tiveram que despertar para a importância do trabalho do fisioterapeuta? Nós temos, assim, o fisioterapeuta tem uma distribuição até mais uniforme, né? Porque nós temos, você imagina, são 15 especialidades que você pode atuar, desde saúde do trabalhador, né, a oncologia, né, na parte esportiva, hoje no recovery, na reabilitação de atletas, né? Então você tem um leque realmente de atuação na reabilitação, né, pessoa com deficiência. A gente teve recentemente uma oficina aqui do Ministério da Saúde para retomar a rede de reabilitação aqui de Mato Grosso, que está parada há muito tempo, né, mas especialmente a municipal. Então, assim, a distribuição é mais uniforme. Obviamente que as cidades que a gente vê despontando hoje, Primavera do Leste, Sinop, né, nós temos uma subsede lá, Rondonópolis, né, são polos mesmo regionais, você tem uma concentração maior ali de profissionais. Né? O pronto-socorro municipal, o novo pronto-socorro de Cuiabá, lá tem quantos? O HMC, né? O hospital. O HMC. Isso, lá, deixa eu ver, nós acho que são em torno de 30 fisioterapeutas.
exatamente o número, assim, não sei, mas pelo número de, é um número bom, de né? serviços, É um número sim. bom. Eu Porque eu fico pensando Miller, assim, aquele cidadão, aquela pessoa, aquele paciente que teve um AVC, por exemplo, né? E está naquela fase de perder o movimento. Eu sei porque experiência própria, na família, já vi isso, não estou me dizendo não. O papel do fisioterapeuta é preponderante na recuperação e a recuperação só ocorre se tiver esse trabalho. Exatamente. Você imagina, né? O paciente está lá no hospital, teve esse evento, esse acidente vascular aí, né? Teve conhecido como derrame, né? Você imagina a gente conseguir organizar um trabalho que ele tenha um atendimento ali emergencial, seja acompanhado ali pela equipe, pelo fisioterapeuta ali, já fazendo os cuidados para evitar uma luxação de ombro, né? Toda uma problemática. E ele ter alta e já ser encaminhado, ele precisa continuar sendo acompanhado, né? Então, por isso que a gente fala sempre da rede, né, de reabilitação, ela tem que estar conectada com a referência hospitalar, né, com a UPA, com a policlínica, onde, né, os acidentes acontecem e onde a gente tem que... O paciente tem alta hospitalar e ele não tem para onde ir. Para onde ele vai? Ele vai para casa. Né? Então, assim, como ele continua esse tratamento, né? A gente não tem ainda o fisioterapeuta lá na unidade básica, né? Acho que essa aprovação, né, a sanção da lei presidencial aí agora, talvez abra caminhos, né, para os gestores buscarem também esse financiamento para abrir portas, que eu tenho certeza que vai facilitar muito, mas é uma rede que tem que funcionar, né? Um trabalho que, né, usa o hospital, mas que tem que ter a continuidade lá na base, né? Professor. Presidente, tem um outro assunto aqui que eu gostaria muito de ouvi-la. Um papel, uma função do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Porque eu estava olhando no site do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, no dia 12 de março de 2015, o Corregedor Regional de Justiça do Trabalho se encontrou com o Conselho, com os representantes do Conselho Regional da Bahia de Fisioterapeuta e de Terapia Ocupacional. Para discutir o quê? Para discutir exatamente a condição de assistência técnica em perícias judiciais. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito disso, qual é o papel e se isso tem feito diariamente esse papel do profissional da fisioterapia, da terapia ocupacional nessa perícia judicial. É isso mesmo. O juiz, ele nomeia, né, o perito judicial. Então, é uma coisa que poucas pessoas sabem, poucos magistrados sabem também disso, né? Que é que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional também têm essa habilidade, essa competência, né? Justamente por causa da formação, né? Como a gente estava falando bastante de biomecânica lá no início, né? O físio e o TO, eles têm a biomecânica, cinesiologia, cinesioterapia na formação, né? Na graduação. Então, ele tem um olhar diferenciado para as perícias judiciais. Então, você imagine a quantidade de acidentes de trânsito, né, a quantidade de envolvimento, né, nessas situações. Então, a gente já tem um conhecimento, já tem um movimento acontecendo no Estado, né, dos magistrados nomearem, então, fisioterapeutas como peritos judiciais. Então, ele elabora o seu laudo, ele tem um nexo causal, ele tem todo um protocolo para poder laudar, né, de forma bastante prática e dentro da legalidade. Recentemente, né, dentro das empresas também, isso é muito voltado para a saúde do trabalhador, né, o profissional que tem essa habilidade, que tem essa especialidade, né, não é todo fisioterapeuta que pode ser nomeado perito judicial. Você tem que ter uma formação para isso, né, é uma formação mais específica. Então, a gente tem também começado um trabalho junto com o sistema SESI, né? Para começar a trabalhar com as indústrias, né? Porque recentemente teve a aprovação da Instrução Normativa 01, né? Colocando o fisioterapeuta também como ele é capaz de elaborar e fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais dentro das empresas, né?
Então, isso também envolve essa especialidade de saúde do trabalhador. E o terapeuta ocupacional da mesma forma. Então, assim, hoje a gente pode oferecer para os magistrados essa possibilidade, né, de você ter não só um olhar clínico do médico, mas um olhar funcional, né, daquela pessoa, daquela situação, né, e identificar realmente quem é, né, os culpados, enfim, os causadores, né, nesses casos judiciais. O presidente Ingrid, eu ia falar Ingrid Guimarães, mas não é ainda não, ela ainda é a Ingrid Farina. O presidente Ingrid Farina, a senhora falou agora há pouco aí, rapaz, dos 4.600 fisioterapeutas mais ou menos no estado, né? Os terapeutas ocupacionais estão em números infinitamente menores. Criação do curso de terapeuta ocupacional. Nós temos aqui a Unemate, falamos de Cáceres, lá onde a Unemate é uma realidade, está chegando aqui timidamente em Cuiabá. Tem uma conversa a miúde para que isso saia do imaginário, do sonho, que vire realidade realmente aqui, o curso para o terapeuta ocupacional? Tem, pois realmente é um sonho, né? Mato Grosso não tem formação em terapia ocupacional, graduação. Então, a gente comentou nos bastidores, né? Todo profissional que vem para cá, ele vem de outros estados, vem do Pará, vem de Rondônia, né? Que ainda tem essa formação, Brasília, né? Paraná, enfim. Então, a gente iniciou na verdade, tem muitos anos, né? Não é nem só dessa gestão, da nossa gestão atual, né? Nas gestões anteriores já tinha uma conversação, uma negociação com a Universidade Federal. Isso não aconteceu, né? Ficou para a criação do campus novo e acabou não acontecendo. E mais recente a gente iniciou então uma aproximação com a Unemate Cáceres, porque tem o campo da saúde lá, né? Então lá nós temos medicina, enfermagem, educação física. Então a probabilidade de mais um curso na saúde é muito grande. Você não precisa de tanto investimento, você já tem laboratórios, professores, né? Então o investimento do Estado seria mínimo para a abertura de um curso não só de fisioterapia, mas o curso de terapia ocupacional, né? E sendo ainda um curso público. Então a gente tem feito, nós temos um grupo de trabalho já formalizado com a Unemate. Existe um esforço muito grande por parte ali do professor Márcio Barroso, né, que é o diretor das Ciências da Saúde, né, da Unemate, para a abertura do curso. A gente já apresentou para eles um projeto político-pedagógico do curso, eles já levantaram os custos, né, para a formação de uma primeira turma, né, das possibilidades todas. Estamos buscando apoio político, então, assim, com os deputados ali da região, né, os deputados federais da região e tal, para justamente fomentar isso, né, porque é uma obrigação do Estado, né, não é uma questão, é uma obrigação do Estado. É isso que a gente quer levar, né. Vou dar uma sugestão aqui para a senhora, já que falou do apoio político, procure conversar com o governador. Outro dia eu a vi lá na antessala do Palácio Paraguai, não sei quais são os assuntos que foram tratados lá, mas Mauro Mendes deve disputar a reeleição na condição de candidato mesmo. O Pivetta tem uma sensibilidade muito, muito forte nesse sentido também, né? E é ouvido ali dentro, que é importante, é visto, mas é ouvido. E não só esses dois que estou falando, mas os demais também candidatos que vão disputar aí. E aí, podemos inserir aí o tema para inserirmos o curso e tudo mais. De repente, sendo ouvidos pela classe, não é? No caso pelo Conselho, é uma forma de promessa de compromisso a mais, não é? E de repente, daqui a pouco, virando o governo, possamos ter aqui, não é? Esse curso virando realidade. É uma dica que eu dou para a senhora aí. Fantástico. Ouvir, chamar aí os candidatos, definir tudo, né, quem que vai ser quem aí, e pedir o apoio desse pessoal. Levar a nossa pauta. Né? Levar a pauta para ser atendida aí de repente, né? Você sabe que essa questão de curso, de formação é tão interessante, atrai tanto recurso para o município, né? O gestor precisa entender isso, né? Cáceres, por exemplo, é uma região de fronteira, né, militar. Nós temos um apoio muito grande do nosso Conselho Federal, né, a nossa vice-presidente é terapeuta ocupacional, militar também no Rio de Janeiro,
Então, ela tem toda uma articulação já com os militares ali da região de Cáceres, né, com toda essa questão de saúde mental que eles também precisam. Nós temos agora, recentemente, recebido muito apoio da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, né, na pessoa do Dr. Ângelo, em Brasília. Então, ele está nos ajudando nessa demanda, né, levantando as necessidades desse profissional aqui no Estado para nos ajudar a fazer esse convencimento, né, das autoridades. Professor Lorenberg, eu queria que você fizesse a última pergunta do programa, mais síntese. Mas muito rapidamente, presidente, a senhora falava agora há pouco sobre o terapeuta ocupacional. E o mercado de trabalho deste profissional vem crescendo ou está estagnado ou não existe? 1 minutinho e meio para a senhora responder. Eu vou tentar. Gente, é gigante o mercado, justamente porque eu tenho um número muito pequeno desse profissional. Então, a demanda é muito grande, né? Ele é um profissional que atua muito com saúde mental, né? Com idosos, né? Com famílias. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, no município de Sinop, nós temos uma fila de espera em torno de 200 crianças com algum tipo de espectro autista. E, então, Sinop recebe não só Sinop, mas todos os municípios da região, né? Inclusive do sul do Pará. Famílias que vêm para buscar atendimento fonoaudiológico, do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do psicólogo, eles vêm para Sinop. Então, assim, hoje são os melhores salários, a agenda cheia, a demanda é muito grande, né? E aí a questão também da judicialização pelos tratamentos intensivos, né? Como eu tenho um número muito reduzido, você não tem na rede, as famílias acabam tendo que judicializar o tratamento. Essa é a grande questão aí que a gente precisa resolver. Ok, Ingrid Farina, muito obrigado por ter vindo aqui, em nome do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu só quero dizer, depois de amanhã, sábado, tem o terceiro encontro. Olha, terceiro encontro de saúde da mulher do CREFITO 9, que neste ano será presencial, ao contrário de anteriormente, por causa da pandemia, mas neste ano é presencial e será lá no CREFITO 9, na sede. Onde fica o CREFITO? Aqui no Centro Político, né, administrativo, né, aqui em cima no Centro Político. Pela manhã nós vamos ter as palestras tal, e à tarde toda a parte de práticas, né, aulas práticas. Então estão todos convidados, inscrições ainda abertas. Podem só ser agradecer vocês. Inscrições gratuitas, tá? Pelo link, pelo site, pelas redes sociais do Conselho. Né? Ótimo. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Esse espaço continua sempre a postos para bem informar. Em nome do CREFITO 9 e dos todos, né? Dos terapeutas ocupacionais, enfim, tomara que esse mercado cresça e tenhamos aí curso e tudo mais, possamos dar boas notícias nos próximos programas aqui, num futuro não muito distante. Professor Lorenberg, então a gente se encontra... Com certeza até amanhã. Amanhã, né? Amanhã a gente entrevista aqui o superintendente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, FIENTE, o Mauro Santos. Não perca, às 7h30 da noite. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.